Olá, internautas! Sejam bem-vindos para mais uma entrevista do G5 Entrevista e hoje, claro, um assunto polêmico, mas muito interessante, vai ser esclarecedor tanto para você quanto para mim. Eu estou recebendo aqui a subcoordenadora de atenção à saúde da população LGBT, Bianca Lopes Rosa. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme recebê-la por aqui. Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Obrigada, Rafael, pelo convite. Bianca, nós vamos falar de um assunto muito polêmico aqui, principalmente sobre a questão da transição de gênero. Há uma diferença enorme, esse é um conjunto de coisas que acontece quando a pessoa quer passar por uma transição de gênero. Há vários quesitos dentro disso. As pessoas pensam muito que transição de gênero é apenas a cirurgia de troca de sexo. Não é isso. Então é sobre isso que a gente quer falar aqui. Mas antes, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É um assunto polêmico. No dia 29 de janeiro a gente teve o Dia Nacional de Visibilidade Trans e é por isso que nós vamos bater um papo esclarecendo sobre isso. Primeiramente, o governo do estado lançou aí uma reportagem, a maioria dos veículos repercutiram, que quer ampliar a assistência à saúde das pessoas trans. E logo isso repercutiu dizendo assim, o governo quer fazer mais cirurgia de troca de sexo, o governo quer operar crianças, e não é basicamente isso. O que o governo quer dizer com isso? A Secretaria de Saúde quer ampliar a assistência à saúde da pessoa trans. Então, Rafael, a proposta que o governo de Goiás tem por meio da Secretaria de Estado da Saúde nada mais é de que ampliar o direito ao acesso à saúde a todos os goianos e goianas, né, indiscriminadamente, como um direito que é de todos, que é garantido constitucionalmente a todas as pessoas, indiscriminadamente, raça, gênero, conforme as necessidades que cada pessoa tem na sua construção, né? E aí é importante que a gente conceitue, que a gente entenda que pessoas trans, elas detêm o direito de acesso à saúde como qualquer outra pessoa não trans, né? No caso, as pessoas cisgêneras. E quando a gente fala de acesso à saúde da população trans, travesti, a gente está falando também não tão somente da linha de cuidado do processo de afirmação de gênero, a gente está falando de acesso à saúde como um todo. Mas trazendo para o contexto do processo de afirmação de gênero, a gente está falando de um acompanhamento multiprofissional, médico, para que as pessoas possam fazer esse processo de afirmação de gênero, de transição social de gênero, de uma forma adequada, que não coloque a sua saúde em risco e que não faça uso nenhum de medicamento ou de nenhum tipo de procedimento que venha fazer mal à sua saúde, né? Porque a gente sabe que a população trans, travesti, é uma população extremamente marginalizada, que não tem acesso a outros direitos como saúde, educação, que no geral são expulsas de casa logo cedo pela família, né, em alguns casos, se não é todos, mas acontece. Então, são um conjunto de condições que coloca essas pessoas em vulnerabilidade. E, às vezes, a prostituição acaba sendo a única forma de subsistência. O corpo acaba sendo o seu instrumento, né? Enfim, de forma de ter seus ganhos. E aí, como a pessoa não tem condição, ela vai apelar para procedimentos que são proibidos para o uso de produtos inadequados, colocando a saúde em risco e onerando o sistema, porque isso depois reverbera como custo para o sistema, né? Para além de ser custoso, eu acho que primordial para a vida, para a saúde da pessoa, isso onera o sistema. Então, isso é prevenção em saúde, isso é promoção da saúde, isso mostra que a Secretaria de Estado da Saúde está preocupada com a promoção da saúde de todas as pessoas, elencando o princípio da equidade, entendendo que a vulnerabilidade ela pode impossibilitar o acesso da pessoa na demanda que ela tem específica. Então, para isso tem essa linha de cuidado específica. E não é uma exclusividade do Estado de Goiás. A gente está falando de uma política pública de saúde instituída há mais de 10 anos, discutida e pactuada em âmbito tripartite, ou seja, foi discutida pelo Ministério da Saúde, as secretarias municipais de saúde por meio do CONASEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais
de Saúde Federal, e o CONAS, que é o Conselho de Secretarias Estaduais de Saúde, em que PES dão a chancela técnica e política e a previsão no ponto de vista do direito, que essas populações têm direito a fazer esses procedimentos dentro da saúde. Quando a gente fala nesse atendimento, o que é feito especificamente? Explica para mim, assim, detalha para mim. Eu sou uma pessoa que... primeiramente, como que eu me identifico trans? Exatamente. Eu te explico isso agora porque acaba sendo uma questão muito confusa para as pessoas. Pessoa trans, travesti, transgênero, são termos que estão dentro do guarda-chuva trans, ou seja, de pessoas que nasceram, foi-lhe atribuído no nascimento um gênero, o qual, quando a pessoa se desenvolve, né, no decorrer da vida, ela não se identifica com ele. Né? Isso não tem a ver propriamente com a genitália, mas com o gênero, porque o gênero não é só a genitália, né? A gênero é tudo que a gente constrói em volta da gente, o nosso papel, a nossa postura social, como que nós nos colocamos. E aí, ao descobrir que a pessoa não pertence àquele gênero, ou seja, uma mulher trans ou uma travesti, ou no caso um homem trans ou uma pessoa trans masculina, vai procurar adequar a sua vivência, o seu corpo, de acordo com o gênero que ela se percebe. Aquele momento que começa a depressão, a pessoa não tem vontade de conversar, não tem vontade de sair. Quais são os sinais de que a pessoa está se recolhendo? Para quem tem dentro de casa, por exemplo, um menor de idade que não se identifica com o gênero e de repente ele não consegue falar isso para a família, Bianca. Historicamente, a população LGBTQIA+, ela vive um contexto histórico de apagamento, de visibilização, por conta do preconceito, da discriminação que há em volta das questões da orientação sexual e da identidade de gênero, no caso das pessoas trans. Então, essa invisibilização e esse apagamento social no consenso que está no consenso social faz com que as pessoas LGBTs, e no caso as pessoas trans, travestis, se sintam pessoas erradas, se sintam pessoas que não tidas como normais. E isso cria sentimento de sofrimento psíquico, que vão desenvolvendo uso abusivo de álcool e outras drogas, adoecimento mental, depressão, ansiedade e outras, né, que vão desembocar em outras questões mais sérias. Isso normalmente começa a aparecer na infância e ficam mais latentes ainda na adolescência. Então, por isso a importância da gente falar da promoção da saúde, a gente entender que isso é uma especificidade de saúde e a gente precisa olhar para isso com responsabilidade. Por exemplo, eu sou um pai, aí eu noto que meu filho está tendo esses sintomas, está depressivo, não quer conversar, de repente está abusando do álcool, evita falar sobre sexualidade. Como eu chego no SUS? Como eu procuro o SUS? Em que momento eu posso procurar o SUS para pedir ajuda? Rafael, é importante que a gente entenda que a identidade de gênero, ela não é algo que a gente diagnostica, né? Já estou diagnosticando aqui, você percebeu, né? Porque o que a gente escuta falar é que o primeiro, vou colocar sintoma, não sei qual palavra usar, mas sintoma que você identifica na pessoa é o fato da pessoa ficar depressiva, ficar ansiosa, ou de repente procurar uma saída, válvula de escape em outras questões, como a droga, o álcool, e enfim, de repente a pessoa vai estar na rua, começa a se prostituir e causa tudo que a gente já vê aí. Então, não tem como diagnosticar. É isso que tá me falando? A gente diagnostica doença, e não tem como a gente diagnosticar. Eu não tô falando que seja uma doença, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer de um padrão que a pessoa vai mostrando sinais. Os sinais, exatamente essa palavra. Os sinais que eu posso ver naquela pessoa que de repente ela precisa de ajuda, eu posso procurar o SUS. Bom, os estudos recentemente, porque a gente não tem um censo, dados sociodemográficos sobre a população LGBTQIA+, né? Assim, a gente está
está finalizando o censo 2022 e até hoje o Estado brasileiro recusa-se a reconhecer a população LGBTQIA+, no Brasil. Então, por isso, a gente não tem dados tão robustos para falar sobre as demandas específicas da população LGBTQIA+. Mas o que a gente pode dizer? Existem alguns estudos de projeção estatística, né, publicados, tem alguns nacionais e alguns internacionais, que dizem que cerca de 2% da população não se identifica com o gênero que nasceu, né? E essa população geralmente começa a perceber isso na primeira infância, por volta ali dos 6, 7 anos, ela já começa a manifestar. É óbvio que criança, ela pode querer brincar com uma coisa que não é dita que é do seu gênero, né? Porque a gente é bem de um binário biológico de gênero. Veste rosa, menino veste azul. Né? Como se a questão de cor fosse identificar o gênero da pessoa. É óbvio que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode ser que criança, meninos gostem de brincar com brinquedos considerados femininos, ou meninas gostam de brincar com brinquedos considerados masculinos, ou se identifiquem com roupa, sapato, alguma questão que não seja próprio do universo, do gênero que lhe foi atribuído. Isso é normal. Agora, o que é preocupante para o pai, para a mãe, propriamente dito, é quando aquele comportamento começa a ficar repetitivo e é aquela situação em que a criança é colocada para viver numa condição de gênero com ela não se percebe, e aí é indicado, sim, que os pais procurem ajuda, né, profissional para ajudar a direcionar. E aí, o que ajuda que a gente está falando? A gente não está falando de hormonizar, a gente não está falando de cirurgia, a gente está falando de ajuda psicoemocional para a criança e para o adolescente e para os pais, para aprenderem a lidar com essa questão, né? Porque não é fácil também para os pais identificar isso, porque, como eu disse anteriormente, a gente está mexendo com os padrões de gênero da sociedade que está aí. Cultura, religião. Religião, né? Exatamente. Então, isso é muito difícil. Infelizmente, nós não temos uma política pública específica para crianças e adolescentes trans. O que a gente tem consolidado agora são para adultos trans, mas as pessoas trans, elas não nascem com 18 anos, né? Elas nascem como qualquer outra pessoa, né? Existem crianças trans, existem adolescentes trans. Só que para a gente ponderar isso, a gente precisa dar autonomia para a pessoa e respeitar ela. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz isso. Você entrou num assunto polêmico que é justamente o que a gente estava conversando aqui antes, sobre uma reportagem. Eu vou até aproveitar já essa deixa que você me deu para fazer essa pergunta. Teve uma reportagem em vários veículos, na imprensa nacional, informando o seguinte, e aí virou uma confusão isso aí, virou uma rede de fake news, e é bom que a gente esclareça isso aqui. Vou pegar uma reportagem do G1, mas teve vários sites, que 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas em São Paulo. O que chamou a atenção nessa reportagem, o que está viralizando, polemizando, é o fato de que 100 crianças, 100 pacientes, são crianças de 4 a 12 anos de idade. E 180 são adolescentes de 13 a 17 anos, apenas 100 são adultos, pessoas maiores de 18 anos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Como uma criança de 4 anos pode ter conhecimento e se enquadrar numa lógica de transexualidade? Como essa criança começa a fazer o tratamento? O que ela está passando? Qual o tratamento que ela está passando agora? É o psicológico? Ou ela está tomando hormônio já? Porque algumas pessoas estão falando até que essas crianças já trocaram de sexo. E isso não é verdade, porque a lei brasileira não permite que crianças e adolescentes façam esse tipo de cirurgia. Qual que é o procedimento que essas crianças de 4 a 6 anos estão passando agora? É muito importante a abordagem dessa reportagem, que refere-se ao ambulatório de crianças e adolescentes trans, que são um dos poucos que existe no país, que é do professor Sadé, um psiquiatra da USP. Esse acompanhamento dessas 100 crianças, né, que estão em idade pré-púbere, né, ou infantil, na verdade está na fase infantil ainda, que nem desenvolveu os caracteres sexuais, elas não sabem que elas são trans, elas são crianças. Elas sabem o gênero e as acepções que elas sentem, que elas querem para a vida delas. Elas estão dando sinais de como elas se percebem,
né? Para elas não faz sentido esse tipo de colocação, esses conceitos e as caixinhas que nós estamos dando, se é homem, se é mulher. Elas estão se expressando tal qual elas se percebem. E o tratamento, né? Eu acho que o tratamento ele dá uma conotação de doença, mas na verdade o acompanhamento que essas crianças recebem na USP nada mais é do que é o acompanhamento psicossocial, né, um acompanhamento com psicólogos, com médicos psiquiatras, endócrinos, que faz o acompanhamento clínico dessas crianças e de suas famílias, para dar suporte para as famílias, para que elas tenham um crescimento, um desenvolvimento que respeite aquilo que ela está dizendo que ela é. Não tem ninguém tomando hormônio lá, não tem criança tomando hormônio, não tem criança fazendo cirurgia de sexo, isso é mentira, isso é fake news. Não pode, isso é proibido, vedado pela norma, a norma regulamentadora que diz sobre o uso de hormônios ou de bloqueadores hormonais em crianças e adolescentes, está na Resolução 2263 do Conselho Federal de Medicina, que é quem regulamenta o ato médico nesse país, e a política, e o que deve nortear a reforma da política, assim que puder, diz que crianças fazem acompanhamento psicossocial. Né? O que se pode fazer depois na fase pré-puber, que é o Tanner 2, que é um termo bem técnico, que é quando começam a aparecer os caracteres. A fase, para ser mais clara, o Tanner 2 é quando começa a aparecer os caracteres sexuais, que começa a desenvolver mama, pênis começa a crescer. A partir dos 13 anos, vamos colocar assim. Exatamente. E aí que começa a aparecer os hormônios sexuais, os pelos, e aí isso às vezes pode trazer muito sofrimento para a criança. Se, por exemplo, se tratar de um menino trans, que vai aparecer mama, ele vai detestar, ele não vai querer menstruar, e isso vai trazer uma série de adoecimentos. O que essa resolução diz? Que pode-se, em hospitais específicos, hospitais e escolas, a partir de um protocolo de pesquisa, acompanhado por pesquisadores e médicos capacitados, fazer o bloqueio hormonal a partir da autorização da família, para que essa criança, até os 16 anos, ela possa, o corpo não desenvolver nenhum caractere da qual ela rechaça, né? E aí, a partir dos 16 anos, se ela assim entender e os pais concordarem e clinicamente ela estiver apta, ela vai poder tomar hormônio para adquirir características sexuais secundárias corporais de acordo com o gênero que ela se percebe. E cirurgia ela só vai poder fazer após os 21 anos de idade. Porque o SUS ainda não regulamentou aquela resolução do Conselho Federal de Medicina, Federal de Medicina que reduziu para 18 anos essa cirurgia. Isso, exatamente. E há alguns casos, eu estava até pesquisando hoje a nossa pauta, de que houve sim cirurgia em pessoas menores de 18 anos, mas desde que com decisão judicial. A família entrou na justiça e conseguiu o direito de fazer a cirurgia de pessoas menores. Caso contrário, só com decisão judicial. Não tem possibilidade de socorrer no SUS. Exatamente, está muito bem claro. As diretrizes que estão estabelecidas nas políticas do SUS, elas obedecem uma série de critérios técnicos e científicos para se proceder administrativamente dentro do SUS. Casos externos aí são tratados judicialmente, né? Porque não faz parte das perspectivas. Porque para chegar nesse protocolo de cuidado, houve-se um investimento em estudos científicos e técnicos, se inspirando em outros países, né? Europa, Estados Unidos, que estão um pouco mais adiante do que nós, Uruguai, por exemplo, que norteiam o que a gente está tentando implementar aqui. Embora esses países estejam muito além da gente, é o que a gente está tentando fazer aqui, mas assim, é exatamente isso que você disse. O que está externo, o que está preconizado nas diretrizes da política estabelecida no SUS é meramente só os casos em que a justiça autoriza. Fora disso, não pode fazer. Voltando aqui para Goiás. Em Goiás já se faz essa cirurgia em adultos, é óbvio, de troca de sexo, né? Eu vou falar assim para o pessoal entender melhor em casa, de troca de sexo. Isso. Goiás como um pouco dos estados brasileiros, desde 1999 já oferece esse tipo de política pública. É importante a gente esclarecer para as pessoas que nos acompanham que, apesar do nome da política ter um nome assim não muito legal, processo transexualizador, que dá a ideia de uma linha de produção. É difícil.
falar isso. Não, ninguém lembra. É muito ruim, mas na verdade não se trata propriamente que as pessoas vão fazer cirurgia, que elas querem a cirurgia de redesignação sexual, popularmente conhecida como mudança de sexo. Não são todas as pessoas, né? Eu não tenho um número preciso aqui, um percentual das pessoas que chegam a fazer a cirurgia de redesignação, mas a maioria, as demandas são para o acompanhamento psicossocial por conta dos adoecimentos de saúde mental. Os estudos mostram que o índice de autoextermínio, de suicídio na população trans, ele é altíssimo em relação à população geral, em razão da decorrência da discriminação, do preconceito. E aí eu acho que a gente já conversou um pouco disso, que isso já começa lá na infância e na adolescência. E aí, para as pessoas que fazem a cirurgia, são ofertadas aqui no estado desde 1999 até o ano passado. A gente tinha o Hospital das Clínicas como uma das referências, mas infelizmente depois, com a morte da médica que coordenava o programa, ele acabou se encerrando, e hoje a gente só conta com o Hospital HGG da Secretaria de Estado da Saúde, que oferece esses cuidados do processo transexualizador, que ele é dividido em duas modalidades. É ambulatorial, que é esse acompanhamento clínico, psicossocial, né, para cuidar dessas questões de saúde mental e acompanhamento social por conta das vulnerabilidades, e o protocolo de hormonização para as pessoas que desejam adquirir essas características de acordo com o gênero que elas percebem. E para as pessoas que desejam algum tipo de cirurgia, que seja a mastectomia, né, que é a retirada das mamas. Justamente dessa cirurgia, que eu acho que é uma das mais procuradas. Exatamente. A mastectomia masculinizadora, que é a retirada das mamas das pessoas trans masculinas ou homem trans, né? A esterectomia, que é a retirada do aparelho reprodutor feminino, bem como a mamoplastia de aumento, que é aumento da mama para as mulheres trans e travestis, e a redesignação sexual, no caso, a mudança de sexo para as mulheres trans. Uma pergunta bem de fofoqueiro aqui, coisa de fofoqueiro, quem está conversando na sala de casa. Tem muita gente que faz a cirurgia, tanto troca de sexo como a retirada da mama, e se arrepende? Você já ouviu falar muito de casos assim? Eu fiz e me arrependi, não queria, eu preferia da outra forma. Tem isso? Pessoalmente, eu não conheço. Assim, o que eu tenho como... Estava muito bem definido. Porque assim, quando a gente fala dessas pessoas, é óbvio que um caso ou outro pode acontecer, a gente não pode dizer que é 100%, mas o que dizem os estudos científicos, que é da onde eu trago os meus argumentos, é que é menos de 2% o índice de... Eu pergunto porque a alegação, principalmente quando se fala da adolescência, né, que começa a tomar hormônio e tudo mais, é a possibilidade desse adolescente, na maioridade, ele se arrepender desse processo e querer retornar. Então isso é muito mínimo, isso é muito pouco. Como eu disse, o índice do arrependimento ele é menos de 2% dos estudos que eu pude acompanhar até agora, né? Pode ser que isso mude com o tempo, mas assim, geralmente essas pessoas elas são muito decididas. Ora, veja bem, não é razoável você enfrentar toda uma sociedade, todo um preconceito, às vezes perder o apoio da sua família, não ter direito à empregabilidade, ser expulso da escola, não ter direito a se desenvolver como as outras pessoas por capricho, né? No caso, a transfobia, né? Então, assim, por capricho. Então, assim, não é razoável que a gente olhe para isso. Então, quando a pessoa, na verdade, ela demora, às vezes, a querer começar exatamente por conta do preconceito que ela sabe que ela vai sofrer. Porque, às vezes, a gente até fala assim, mas fulano de tal demorou tanto tempo para virar. Não, a pessoa sempre foi. Ela teve que se esconder por conta de um sistema social que oprime o tempo inteiro e condena a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual, e às vezes a pessoa é forçada a viver uma vida ou exercer uma sexualidade ou um gênero a qual ela não se sente confortável com ele. Você sabe quantas cirurgias de mudança de sexo foram feitas em Goiás aí no último ano? Então, do último relatório que a gente teve, a gente não separa eu não tenho dado preciso aqui das cirurgias de redesignação, mas assim, foram cerca de 300 procedimentos. Aí a gente está falando de mastectomia, a gente está falando de esterectomia, a gente está falando de cirurgias reparadoras. Isso em um ano? Isso em um ano, né?
Mas, assim, eu acho que desse percentual, as cirurgias de redesignação, elas não passam dos 25%. E tem muita gente na fila para fazer essa cirurgia pelo SUS? Atualmente, a gente tem uma fila maior para consulta ambulatorial. Para procedimentos cirúrgicos, assim, a fila no HGG, ela não tá grande. E aí, mais uma vez, isso vem reafirmar que, apesar de ter esse nome processo transexualizador, nem todas as pessoas desejam cirurgia. Quantas pessoas são atendidas atualmente pelo SUS, no geral? Eu consigo precisar esse número para você do que a rede estadual tem controle, né? No ano passado, a gente teve em torno de 2.300 atendimentos no cuidado do processo de afirmação de gênero. E a maioria das pessoas basicamente buscando orientação. A maior parte é para o protocolo de hormonização e o acompanhamento psicossocial. Aí eu vou entrar numa outra questão. O que acontece? A pessoa passa por todo esse processo, ela recebe a orientação, e mesmo assim, Bianca, em alguma parte dessa população, ela acaba nas ruas, ela acaba se prostituindo, ela acaba entrando por um caminho, eu não vou nem colocar errado, mas eu acho que é a única forma que ela teve de sobrevivência, né? Apesar de todo esse acompanhamento do SUS, qual é a quantidade de pessoas que, mesmo com esse cuidado, ainda não consegue caminhar? Rafael, essa pergunta sua é muito importante, porque, como você anunciou no início, nós estamos no mês da visibilidade trans. No último dia 29 de janeiro, comemorou-se o Dia Nacional da Visibilidade Trans. É exatamente para a gente falar sobre essas questões. A gente está aqui falando sobre dados de acesso à saúde, à linha de cuidados do processo de afirmação de gênero, mas, para além disso, essas pessoas, elas precisam de outros tipos de política pública, elas precisam estar na escola. Aliás, elas precisam primeiro ser acolhidas pelas suas famílias, né? A família também ser um espaço de acolhimento e de segurança para elas. O grande problema está aí, na estrutura familiar? Eu não digo que o problema está aí. Ele pode ser uma das questões. Eu acho que, assim, às vezes pode começar aí, né? Eu não vou dizer porque nem todas as famílias excluem seus filhos LGBTs, seus filhos transgêneros. Muito pelo contrário. Às vezes as famílias estão apoiando, mas não sabem onde buscar esse apoio fora disso. Mas às vezes começa daí. E às vezes a escola não é um ambiente seguro e confortável para essa criança. A rua não é um ambiente não é um lugar seguro para essas pessoas. Nós estamos, o Brasil, pelo 14º ano, ocupa o vergonhoso status de o país que mais mata as pessoas trans no mundo, né? E isso segundo o relatório da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que faz esse mapeamento, porque nem o Fórum Nacional de Segurança também corrobora com os dados da ANTRA, juntamente com uma instituição europeia que chama Transgender Europe, que faz esse mapeamento mundial, e o Brasil ocupa, né, pelo 14º ano, esse lugar de que mais mata pessoas trans, simplesmente por serem quem elas são. E esse matar não é só matar o corpo físico, é o apagamento. Quantas pessoas, e aí eu pergunto para você, quantas pessoas trans que você conhece no seu trabalho? Quantas pessoas trans você conheceu na faculdade? Quantas pessoas trans frequentam o seu ambiente de lazer? Olha, eu vou te responder, eu vou responder por mim. Nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos, basicamente, eu tenho começado a ver. Eu tenho começado a ver uma mudança. Eu já consigo encontrar pessoas em postos importantes. Eu consigo ver a abertura disso também no serviço público, que eu acho que é o exemplo que tem que ser dado. Assim, a gente começa a ver. Pouco, sim, mas já é um grande passo. Você acabou de reconhecer que tem 2 anos que você começou a perceber isso, né? Então, quer dizer, nós somos um país que temos 523 anos e a gente tem datados históricos, de documentos históricos, deve falar que isso é um fenômeno de agora, não. Nós temos uma personalidade que está descrita na história dos documentos da Igreja Católica, chamada Chica Manicongo, que provavelmente foi a primeira travesti brasileira identificada nos documentos.
datados do século XVII, em que era uma pessoa usava vestimentas, indumentárias femininas, e que foi julgada pela Inquisição naquela época, porque ela tinha comportamentos subversivos, né? Comportamentos afeminados, que naquela época era crime, inclusive. Então, a gente entende que a identidade de gênero, pessoas trans, travestis, elas existem desde sempre, né? Isso não é um fenômeno. O que houve sempre foi um apagamento dessas identidades, dessas pessoas e das necessidades que elas têm. A população se vê, né? E esse apagamento, essa invisibilidade, a gente não conserta do dia para a noite. A gente precisa de mudanças sociais, de consciência, de diminuir o preconceito, que a sociedade consiga enxergar pessoas trans para além dos rótulos, do estigma, para que elas, exatamente isso, ocupem outros lugares na sociedade para além daquilo que a gente está acostumado a ver. Que essas pessoas também têm um poder uma capacidade colaborativa, um potencial criativo que pode contribuir para a sociedade como qualquer outra pessoa. E às vezes até a partir da sua vivência ela pode até trazer outras coisas a mais por conta disso. Por exemplo, eu sou uma mulher trans e ocupo um cargo dentro da estrutura de governo, sou uma profissional concursada. Eu falo que eu sou, assim, eu gosto de me usar como exemplo, não porque eu quero me vangloriar, mas é para mostrar que quando a família apoia, te dá apoio, eu tive segurança em casa, eu pude estudar, eu pude fazer faculdade, estou no programa de pós-graduação de uma universidade pública, tive acesso à informação e eu consegui me desenvolver e contribuo para a sociedade no espaço onde me foi confiado. Isso é para dizer, não é que eu consegui e todas as pessoas vão conseguir, mas é para dizer que nós temos um potencial colaborativo, assim como outras pessoas também, né? Mas para isso acontecer, é preciso que a sociedade mude do ponto de vista político, de forma a enxergar essas pessoas e inseri-las como cidadãs e cidadãos que são. Eu vejo... havia até depois que você faz a cirurgia, a pessoa ela toma medicamentos, o SUS fornece medicamentos, né? Tanto da cirurgia quanto da questão hormonal também, ambulatorial. E aí eu vi uma reportagem esses dias de um homem trans que não estava conseguindo os medicamentos. E aí eu sou viciado em ler comentários de reportagens. E eu comecei a ler as pessoas atacando que se ele quisesse tomar os medicamentos, que ele procurasse, fosse trabalhar, conseguisse dinheiro e comprasse, porque o SUS não era obrigado a bancar um luxo, né? Isso aí eu estou te falando que as pessoas estavam escrevendo. Um luxo, uma questão de estética também. Aí havia a defesa, lógico que sempre tem um contraponto nesses comentários, falava o seguinte: por que ele não tem direito ao medicamento se ele também é um pagador de impostos? Por que ele não tem direito de usar o SUS se ele também paga imposto como qualquer um de nós? Aí chamou muita atenção, mas esses comentários, essas respostas eram muito menores do que a quantidade de pessoas pensando exatamente ao contrário. Então é importante deixar claro que essa pessoa que procura o SUS, que precisa desse atendimento, ela também está pagando o serviço que é para mim, que é para você, que é para o segundo, que é para o terceiro. Ela também ajuda a custear esse país, né? Então é bom deixar isso claro. Perfeito. Eu acho que você foi muito, muito feliz de fazer esse comentário, porque o SUS é um dos sistemas mais complexos, é um sistema de saúde mais complexos do mundo, mas é um dos mais incríveis, porque a saúde no SUS ela é na perspectiva do direito, não é uma mercadoria, é um direito de todas as pessoas. E a saúde não é só assistência médica alocêntrica, não. É a saúde na perspectiva da promoção do bem-estar biopsicossocial, que a gente está falando do conceito que a OMS nos traz, né, que é o que é saúde? É um completo bem-estar biopsicossocial. Então, a gente está falando de promoção da saúde. E aí eu te falo, para essas pessoas que entendem que o processo de afirmação de gênero no SUS é um capricho, aí eu trago novamente o que os estudos nos trazem sobre autoextermínio. E aí tem gente que fala, por que o SUS investe dinheiro no processo de afirmação de gênero? Tem pessoas morrendo de câncer, morrendo de, enfim, cardiopatia ou qualquer outra doença qualquer. E aí eu pergunto para essa pessoa, qual o sofrimento maior? Alguém que está morrendo de câncer ou alguém que está morrendo de depressão porque não se enxerga no corpo que tem e aquilo a mata diariamente e causa tanta dor que a leva ao autoextermínio?
que eu posso julgar o que é menos doloroso. E, é claro, não estou diminuindo a dor de quem sofre com câncer ou com qualquer outra doença, que é válido. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode hierarquizar as dores. E tem aquela outra questão. A pessoa pode procurar um outro meio de tentar fazer essa mudança e acabar num leito de hospital, acabar numa UTI, gerando custo também para o SUS. É como você falou no início, é uma prevenção, esse atendimento é uma prevenção e também evita gastos e sofrimento para essa pessoa. Exatamente. O SUS o direito à saúde garantido no SUS e na Constituição Federal é a todas as pessoas. Ou seja, o direito de uma pessoa que está sofrendo com câncer não é maior do que o direito de uma pessoa que está sofrendo de depressão, de ansiedade, que está querendo se matar. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que lutar por um SUS forte para todas as pessoas e que todas as demandas sejam acolhidas, porque é isso que está lá no texto constitucional. Não é excluir, né? Exatamente. Bom, pra gente encerrar nosso bate-papo, a gente tá chegando no final aqui, o assunto é longo, depois você vai voltar aqui pra gente conversar sobre outros temas relacionados a isso, mas eu quero falar rapidinho sobre a ampliação que a Secretaria de Estado de Saúde pretende fazer em relação ao atendimento de pessoa trans. Vocês pretendem estender esse atendimento para outras regiões, o entorno seria uma delas? Exatamente. A SES, desde que implementou o serviço no Hospital Geral de Goiânia, nas duas modalidades, ambulatorial e cirúrgica, veio uma chuva de demanda. Como eu disse, a gente não tem um número específico, a gente não tem dados sociodemográficos para medir onde é que essa população está e como que elas vão chegar. A gente vai operando por demanda. E aí a demanda é tão grande que a gente foi entendendo que a gente precisa descentralizar a atenção ambulatorial. Como eu disse anteriormente... Não é cirurgia de sexo, mudança de sexo, tá, pessoal? Não é. Vou explicar. Ampliar a demanda ambulatorial, que é aquilo que eu disse que é a maior procura, que é o acompanhamento psicossocial e o protocolo de hormonização, que isso é mais simples de ser feito e pode ser feito regionalmente, de modo que aproxime o serviço das pessoas lá da realidade delas e deixe o serviço do HGG, que é nível terciário, para as questões mais complexas, para as pessoas que demandarem algum tipo de cirurgia. De modo que a gente desafoga o serviço, amplia a rede, aproxima das pessoas, porque a agenda da regionalização da saúde é uma pauta do SUS e do atual governo, né? Haja vista as policlínicas, né? De descentralizar a atenção secundária. Então é isso. A SES, pensando em levar essa assistência ambulatorial mais para perto das pessoas e também melhorar a capacidade operacional da linha de cuidado, pensou-se nessa estratégia de ter o ambulatório e o serviço do HGG centralizado para as questões mais complexas e a parte que é a maior demanda, que é a ambulatorial, que é o acompanhamento psicossocial e o protocolo de hormonização, ser feito nas regiões de saúde mais próximas das pessoas. Hoje nós contamos já com 2 serviços descentralizados, um está localizado no município de Itubiara, na região sul, e atende aquela região. Inauguramos, o município Senador Canedo inaugurou um ambulatório também no mês de julho de 2022, ano passado. Também está em processo de credenciamento junto à SES, porque tem que seguir uma série de critérios técnicos e impostos pela política, né, que está estabelecido na política, equipe mínima, estrutura, para que a SES possa cofinanciar junto com o Ministério, porque isso não fica só a cargo dos municípios. O Ministério da Saúde entra com a parte dos recursos e a Secretaria entra com outra parte dos recursos. De modo que isso vai descentralizando a atenção. A pessoa ela faz o acompanhamento próximo da casa dela, o acompanhamento ambulatorial. Se tiver algum tipo de demanda cirúrgica, é encaminhado para o HGG, faz o procedimento, se assim for decidido que a pessoa realmente demandar e ela estiver apta, ela faz, estabiliza e volta a ser acompanhada na atenção primária. Porque como o protocolo de hormonização ou reposição hormonal, no caso das pessoas que já fizeram cirurgia, aí no caso é reposição, porque como a pessoa retirou as gônadas, né, a produção de hormônio sexual natural, ela precisa fazer essa reposição, é uma questão de saúde. Isso, as pessoas elas não têm alta, né? Tipo assim, eu vou ter alta. Não, ela sempre vai precisar de estar fazendo esse acompanhamento clínico perene. Então,
pensando para que a gente tenha uma estrutura que dê conta de toda a demanda, por isso essa ampliação. Aí, como eu disse, a gente tem esses 2 ambulatórios, estamos planejando abrir pelo menos mais um na região sudoeste, que é na região de Rio Verde, Jataí, na região do entorno norte e na região nordeste também do estado. A gente demanda isso, porque não é a SES que faz, a SES cofinancia, a gente pactua isso com os municípios, né, de uma determinada região, e isso aí demanda negociação com gestores locais, a gente explica o porquê da política, a necessidade e a importância dela. A partir dessa adesão, porque aí é regional, é que a gente estabelece todo o processo. E aí o HGG, que é uma equipe que já é mais experiente, oferece todo o treinamento para que essas equipes ambulatoriais descentralizadas deem atenção de acordo com as diretrizes já preconizadas, né? E aí a assistência ela seja um cuidado compartilhado entre a SES e os ambulatórios municipais. Bianca, muito obrigado, viu, por participar com a gente desse bate-papo. Foi muito esclarecedor, inclusive para mim também. Eu acho que para todos que estão nos acompanhando. Eu quero deixar o espaço aberto aqui. Se você precisar de qualquer assunto para se comunicar aí com o pessoal, pode ficar à vontade. E dizer que se você não tem alguma coisa que eu não perguntei aqui no nosso bate-papo e de repente você acha importante falar para quem está nos acompanhando, pode ficar à vontade, o microfone está aberto. Assim, eu gostaria, antes de me despedir, dizer para as pessoas que quem está precisando ou quer saber como que procurar, como chegar nesse serviço, quem mora na região Centro-Sul, na região de Senador Canedo, né, Aparecida, procura a unidade de saúde Santa Rosa, no município de Senador Canedo. Quem mora no município de Itumbiara, lá na região sul, ou nos municípios circunvizinhos, procura o Núcleo de Atenção Básica à Saúde do município de Itumbiara, né, são 2 serviços porta aberta. Pode ser via atenção primária, né? Se a pessoa pode ir na unidade de saúde próxima da casa dela e pedir uma regulação para esse serviço, ou ela pode ir direto até lá. Agora, para o HGG, para chegar no serviço do HGG, é só via regulação mesmo. A pessoa consulta, e é de qualquer cidade do estado de Goiás, né? Qualquer cidade. A pessoa consulta na unidade de saúde básica mais próxima da sua casa, seja um CAIS, seja um postinho, né? Fala da sua demanda para o médico clínico geral ou o médico que atender e pede um encaminhamento para uma consulta especializada de transexualidade. E aí ela vai seguir os trâmites de qualquer consulta especializada que se tem no SUS, né? Aí o médico vai fazer um encaminhamento e vai colocar no sistema de regulação do estado. Assim que tiver a vaga, a pessoa é chamada para consulta no HGG e lá tem o fluxo interno de como que a pessoa vai ser conduzida. Então, o médico faz uma consulta de admissão, a pessoa vai falar do que ela deseja, o que ela precisa, e a partir dali eles vão alinhar uma conduta profissional a partir da demanda que a pessoa tiver, né? Não só de cirurgias, eu vou enfatizar isso mais um pouco. Não é só para cirurgia, mas as pessoas não façam automedicação, não se hormonizem sem um acompanhamento adequado, não se submetam a procedimentos inadequados, com produtos que são inadequados para esse uso de mudança corporal. Procure a assistência. A Secretaria de Estado, o Estado de Goiás está preocupado com isso, procura um serviço, talvez possa demorar um pouquinho por conta da demanda que a gente tem, mas uma hora você vai conseguir fazer de uma maneira segura, sem colocar sua saúde em risco, né? Ok, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com a subcoordenadora de atenção à saúde da população LGBT, Bianca Lopes Rosa. Bom, para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado e até o próximo encontro.